Jing Nabchansan Permangisarampo Layansen Shagin Drupnye Vimanjune Shisundrai Kurdu Kandrom Pekor Jiji Sudadrupki Chinji Laptir Sexu So Guru Pema Siji Hom Chansan Pema Nambola Yansen Shagin Drupnye Pema June Shisundrai Kurdu Kandrom Pekor Jiji Sudadrupki Chinji Laptir Sexu So Guru Pema Siji Hom Orjeng Nabchansan Pema Gesadampo Layansen Shagin Drupnye Permanjune Shisundrai Kurdu Droman Pekor Jiji Sudadrupki Chinji Laptir Sexu So Guru Pema Siji Hom Sanje Chodan Sachi Anjanchu Bardu Dani Suchi Dangi Jinson Jipe Sonanchi Drular Pinjir Sanje Druparso Sanje Chodan Sachi Chonam Lan Janchu Bardu Dani Chabsun Chi Daigi Jinson Jipe Sonan Chindrula Pinjir Sanje Druparso Sanje Chodam Sunchi Chonam Lan Janchu Bardu Dangi Jinson Jipe Sonanchi Drula Pinjir Sanje Druparso. Eu queria explicar um pouquinho a meditação dos 5 lungas, como uma introdução já para o ensinamento de amanhã. Eu queria explicar isso, mas não queria me alongar muito, tem isso também. Esse tema ele pode ser extenso, né? Então, o meu objetivo é fazer uma introdução para o ensinamento de Dudjom Rinpoche sobre Rigpa. Então, é necessário que haja essa estabilidade. Então, o objetivo de Shamatha nesse
ponto é justamente desenvolver a estabilidade. Porque na meditação que o Dudjom Rinpoche introduz, nós temos 3 elementos, né? Nós temos a estabilidade, depois nós temos a mente se movendo, se agitando. Então a gente tem a estabilidade, porque nós temos estabilidade, a gente vê o movimento, né? E quando a mente se movimenta, nós temos a consciência sobre o movimento, que é o terceiro aspecto, né? Então, nós inicialmente vemos a estabilidade, a gente diz, tem estabilidade. Aí quando a mente se agita, ou seja, quando os pensamentos surgem, a gente diz, há um movimento. E essa percepção de que há um movimento, isso é lucidez. Então ele define de modo assim transparente o que vem a ser lucidez, né? Esse é um ponto crucial assim no ensinamento todo. Então, por exemplo, quando nós repousamos, nós geramos essa estabilidade. O fato de haver essa estabilidade me garante um lugar a partir do qual eu posso ver o movimento. Porque tem estabilidade, quando a mente se agita, eu vejo, ela se agita. Então eu tenho uma consciência da estabilidade, aí eu tenho uma consciência do movimento. Aí quando a gente vê a mente se agitando e diz movimento, nós não entramos no conteúdo do movimento. A gente não analisa o movimento, não analisa o que é esse movimento, o que está sendo produzido, o que tem ali. A gente não analisa. Se nós entrarmos no conteúdo do movimento, a gente entrou no samsara. A gente começa a reagir por dentro do conteúdo. Então aqui a gente não entra no conteúdo, a gente apenas vê que é um movimento. Então a gente pode ver perfeitamente aonde que o samsara começa. Assim, o aspecto microscópico do movimento da mente enquanto samsara. E a gente percebe a originação dependente operando ali dentro, porque tão pronto surge uma imagem, eu posso dizer movimento e continuo estável. Aí eu tenho rigpa, eu tenho consciência, tenho lucidez sobre o movimento. Mas eu não entro no movimento. Agora, se nós entramos na imagem e deixamos a imagem repercutir, ela produz uma alteração de energia, e essa imagem, junto com a alteração de energia, servem de base para um desdobramento posterior, que é uma imagem subsequente. Aí nós começamos a pensar. Então começa a funcionar a originação dependente, né? Porque tem alguma coisa que surgiu na mente, surge outra coisa. Aí essa outra coisa serve de base para um outro surgimento, que por sua vez serve de base para outro surgimento. Aí nós saímos esvoaçando por dentro de um conjunto de imagens. Esse conjunto de imagens, ele é a experiência do samsara. Aí dentro das imagens nós reagimos com gostar ou não gostar, com apego, com fixação, e nós estamos oscilando. Assim. Aí num certo momento a gente acorda. Aí de novo a gente diz estabilidade. Se surgiu alguma coisa, diz movimento. Mas nós temos uma lucidez junto. A gente perde a lucidez. Perder a lucidez significa o quê? Nós entramos novamente no conteúdo que aparecer, repercutimos esse conteúdo, produzindo outras imagens. E essas imagens produzem outras imagens que produzem outras imagens. E assim segue. Então aqui a gente vai iniciar o roteiro da iluminação da sabedoria primordial. Então ele vai começar dizendo para nós estabilizarmos a mente e praticarmos shamatha.
E aí, enquanto nós praticamos shamatha, nós vamos até o ponto de perceber que todos os demônios, interferências fantasmagóricas, fantasmas de vários tipos, né? Eles, obstrutores do Dharma, todos eles nada mais são do que manifestações da mente. Então ele usa isso para descrever esses conteúdos. Os conteúdos que aparecem, todos eles estão nessa categoria de fantasmas, demônios, interferências fantasmagóricas, etc. Eles estão nessa categoria. Por que que a gente se dá conta disso? Porque nós estamos na posição de shamatha, as aparências surgem, mesmo que a gente se perca, quando a gente retorna, a gente percebe que aquilo era um esvoaçar sem base da mente. Então aqueles conteúdos todos, eles são a vacuidade. Então esse é o raciocínio básico do John Rinpoche, né? E isso vai progressivamente estabelecendo o refúgio na natureza livre da mente. Então nós vamos acessando progressivamente a natureza livre da mente através da prática de shamatha. Nós começamos com uma prática artificial, construída, que é shamatha, mas progressivamente nós vamos aprofundando essa prática. A gente vai descobrindo os detalhes disso, né? Então, aqui no nosso roteiro, a gente usa a estabilização a partir dos 5 lungs, né? Por quê? Porque a perda do foco da mente se dá pela modulação da energia e não tanto pelo aspecto cognitivo, pelo pensamento propriamente, pelo significado. Mas o que nos perturba é um movimento de energia que o significado, ou que a aparência possa manifestar, né? Então esse é o ponto. Então nós começamos estabilizando os 5 lungs. Em vez de estabilizar o pensamento, estabilizar a posição da mente, nós estabilizamos a mente na relação com o lung. Ou seja, nós usamos os lungs como foco da mente. Então isso tem uma série de vantagens. Entre eles, o fato de que, por exemplo, as energias, elas são manifestação luminosa da mente. Elas não têm base, elas não são um objeto que a gente esteja separado dele, né? Então, pronto. Por exemplo, nós desenvolvemos o lung do elemento terra. A mente sabe disso. A mente, ela produz o lung, então ela está sabendo, ela é inseparável do próprio lung. Esse é um ponto bem interessante, porque o lung e a manifestação da mente e a consciência sobre o próprio lung, eles vêm juntos. Eles são uma manifestação direta de Dharmata. Então nós começamos assim, o primeiro movimento nosso já é acessando Dharmata, de modo direto, assim, ainda que a gente chame isso de shamatha. A gente pode pensar, bom, eu faço surgir o elemento terra, mas de onde ele surge? Ele não tem origem. Faço surgir no ar, assim, posso surgir o elemento terra. Não tem uma origem causal. Não é que a gente comeu alguma coisa terra, assim, tipo mandioca, alguma raiz, assim, terra, né? Então, não é um processo causal. O elemento terra, ele surge. Então, do mesmo modo, os outros elementos, né? Então, o elemento terra, ele pode se tornar um ponto de treinamento até o fim do caminho. Só ele. A gente não precisaria os outros. Pode tomar só o terra. Então, o elemento terra, ele
ele é a própria a manifestação da vida, né? Ele é inseparável do elemento água, do elemento fogo, do elemento ar, do elemento éter e do elemento espaço. Esses 6 elementos, eles não se separam. Quando um se manifesta, os outros se manifestam junto. Eles são como um jeito de olhar. Aí eu olho sob a perspectiva do elemento terra. Eu posso olhar sob a perspectiva do elemento água, sob a perspectiva do elemento fogo, do elemento ar, do elemento éter e do elemento espaço. Eu posso olhar sobre a perspectiva de um e de outro. Quando um se manifesta, os outros se manifestam. Então, para a gente poder gerar uma consciência sobre isso, a gente precisa um contraste. O contraste do elemento éter, do elemento terra, é a fraqueza do corpo, o desânimo, o desabamento do corpo. Então, por exemplo, nós estamos doentes, nós temos uma dificuldade, o elemento terra, ele entra em dissolução. Se nós nos aproximarmos da morte, o elemento terra, ele vai dissolvendo, ao ponto de dissolver totalmente. A dissolução total do elemento terra significa que nós estamos inertes sobre o solo. A gente não tem a capacidade de levantar os braços, piscar os olhos, não tem capacidade de mover nada, não tem mais tônus, vai a zero. Agora aqui, em Shamatha, nós sentamos com vitalidade do elemento terra. Eu posso estar um pouco mais assim, ou simplesmente fazendo surgir o elemento terra. Vocês olham assim, uma pobre criança aprendendo matemática. De modo geral, eles começam a entrar em colapso do elemento terra, assim. A gente diz, Traparuma, olha direito. Então, nós podemos também, assim, rapidamente entrar em colapso, né? Então, a pessoa, ela se defronta com uma pia de louça, né? Aí tem um tremor interno, uma conexão kármica de outras vidas, aí tem um desaparecimento da energia, a pessoa entra em colapso. Assim. Ou então tem que estudar cálculo diferencial, um livrão desse tamanho assim. 1/3 do livro à prova, o pessoal olha para aquilo e entra em colapso também. Né? Então aí a nossa energia ela fraqueja. Mas como que a energia volta? Eu acho isso super interessante, né? Então a pessoa está assim, ela tinha que estudar, mas entrou em colapso, né? Aquilo é um colapso verdadeiro, né? Só a mãe não acredita naquilo. Aí a pessoa, não, eu não estou bem. Aí bate o telefone e a pessoa, quem? Hoje? Onde? Com quem? Sim, eu vou. Mamãe, estou recuperado, estou saindo. Assim, né? Aí, por alguma razão, a pessoa não entende como a energia tchan, tchan, volta, né? Então, a energia, ela tem essa característica, né? Ela é luminosidade, ela é vacuidade, ela brota da fonte primordial, diretamente, né? É assim. Aí nós estamos fazendo esse exercício, a gente senta assim e... É assim. É um exercício, pessoal. É uma habilidade. É como um malabarista, como um equilibrista. Nós vamos equilibrar o elemento terra. Sem esforço. Uma semana.
Sai barato, né? Uma semana praticando elemento terra. Que maravilha. Aí passou a semana. Pronto. Aí nós entramos no elemento água. O elemento água é assim, a gente corrige o elemento éter. Então o elemento éter pode ser que a gente enrijeça um pouco. Então com o elemento água a gente solta. O elemento água na morte, curiosamente o elemento terra entra em colapso e nós não somos capazes de levantar. Mas na morte nós vamos enrijecer também. O elemento água. Então, aqui na meditação, o elemento água é a ausência de tensão, a ausência de resposta. Uma estabilidade, uma firmeza e uma não tensão. Aí uma semana disso, a gente entrou no elemento fogo. O elemento fogo, na morte, ele desaparece, o corpo esfria. Então nós estamos incessantemente sustentados pelo elemento fogo. O elemento fogo, ele também tem a vitalidade de curar o corpo por dentro. Então a gente contempla o calor no corpo. Depois nós contemplamos o elemento ar. Enquanto a gente inspira e expira, é como se nós assoprássemos o ar por dentro de todo o corpo. O corpo tem como que brasas por todo ele. Então quando nós assopramos, o calor interno aumenta. Então a gente segue com a estabilidade do elemento terra, a ausência de tensão do elemento água, o calor do elemento fogo, e agora nós ampliamos isso pelo movimento do elemento ar. Agora nós ampliamos a vivacidade da mente. É como se, quando a gente ativa a mente, os olhos brilham mais. Nós retornamos ao elemento terra, mantendo estabilidade, mantemos a ausência de tensão do elemento água, observamos o elemento fogo, o elemento ar e agora o brilho da mente.
Na sequência, nós contemplamos o elemento espaço. Nós reconhecemos a artificialidade dos 5 movimentos, da produção dos 5 elementos. Nós reconhecemos a artificialidade da produção dos 5 elementos anteriores. Nós reconhecemos isso em contraste com a ausência de conteúdo do espaço. Aí nós seguimos ciclicamente, voltamos ao elemento terra, e assim nós vamos, até um ponto em que nós nos sentimos estáveis, lúcidos, sem a necessidade de pensar nos elementos. A isso nós chamamos de estabilidade. Aí na sequência segue a meditação de Dudjom Limpana, Dudjom Rinpoche. Ou seja, isso é estabilidade, algum movimento da mente é um movimento e a consciência sobre o movimento é Rigpa. Então a gente está num lugar não condicionado, estável. O movimento, ele é visto como tal. Quando nós temos essa consciência, isso é a lucidez, Rigpa. Essa capacidade é que vai nos permitir depois dizer que os movimentos que surgirem, eles são manifestações vazias, são vacuidade. Esse é o início do ensinamento de amanhã, né? Iluminação da sabedoria primordial, segundo a instrução de Dudjom Rinpoche. Então eu vou deixar aberto para alguma pergunta. Eu acredito que aqui menos do que mais do que perguntar, aliás, a gente deveria praticar, né? Aí na medida que a gente pratica, a gente vai ver. Eu acho notável, muito interessante, que a gente perceba que isso que Dudjom Rinpoche vai chamar de Rigpa, ele brota como uma sabedoria sem uma origem propriamente, né? Ela vem junto, a gente poderia contemplar esse aspecto extraordinário que, por exemplo, quando a estabilidade surge, tem um olho que vê a estabilidade. Aí a gente pergunta para alguém, você vê a estabilidade? A pessoa não vê, o outro não vê, né? Nós vemos a nossa estabilidade, mas o outro não vê isso. Então é um olho que surge junto com o processo de produção da estabilidade. Ele é não dual com a própria estabilidade. A estabilidade já surge com a consciência da estabilidade. Então a estabilidade ela está se manifestando como uma expressão direta, sem causalidade. E a lucidez correspondente ela vem junto. Tem um olho disso. Aí vem o olho do elemento água, vem um olho do elemento fogo. Ninguém mais vê, mas nós vemos o calor. E nós vemos o elemento ar assoprando esse calor e intensificando o calor. A gente vê isso. E a gente faz isso acontecer. Mas isso é um processo não causal. Isso acontece diretamente e é visto diretamente. Então o aspecto da manifestação luminosa e da manifestação da energia vem junto com a cognição correspondente.
esses aspectos eles brotam conjuntamente, eles são a expressão de Dharmata, a expressão direta de Dharmata. O Lama incluiu o elemento espaço, né? A gente fazia só com o éter. Terra, água, fogo, ar, éter, espaço. Qual seria essa diferença entre o éter e o espaço? Na verdade, todos eles estão juntos, né? Mas o éter é esse brilho. E o espaço é o aspecto... seria o aspecto secreto, né? Ou seja, é o lugar não construído a partir do qual nós vemos as construções artificiais. Então, por exemplo, o espaço ele não é construído. Ele é o lugar livre da nossa mente que a gente diz, eu construí terra, eu construí água, eu construí isso. É o lugar onde a gente vê isso. Eu construí éter também, eu estava assim, agora eu fiz assim. Aí vem o brilho. É a lucidez que brota sem nenhum tipo de referencial, né? Ela vê claramente o que estava sendo produzido. Então o elemento espaço ele vai nos ajudar depois a desenvolver a lucidez frente ao samsara, localizar o samsara. Dele vai brotar a visão mesmo, né? A visão da sabedoria primordial. Vai brotar dali. A gente estava meio que fazendo junto, né? Éter como espaço, né? Eu sempre descrevia éter, eu não descrevia espaço, né? Mas aí eu resolvi introduzir o espaço. Não que o espaço não existisse, né? Ele sempre existiu. Mas eu achei que era bom a gente colocar isso porque eu vi que a gente estava reificando os 5 elementos. A gente estava considerando aquilo como uma coisa natural. Então a gente precisava eu precisava introduzir o aspecto secreto para poder criticar a artificialidade da introdução dos 5 lungas, né? Eles são construções. Então shamatha é isso, né? Nós criamos isso, né? A gente cria, aquilo é a base da vida, a base do samsara. O samsara surge por terra, água, fogo, ar, éter. Se nós estamos vivos, nós estamos com esses 5 brilhando. Mas aí vocês observem assim, aí nós vamos gerando essa lucidez. Assim. Nós vamos nos familiarizando. Aí de repente nós estamos no meio de um sonho. No meio de um sonho vocês vão localizar terra, água, fogo, ar, éter. Os mundos oníricos todos surgem com isso. Né? Aí vocês estão vendo um filme. Aí vocês estão vendo terra, água, fogo, ar, éter fluindo. Né? Mas o espaço é que vai produzir essa consciência clara sobre a artificialidade daquilo. Né? Como? Céu. Lama, é possível desmembrar os fenômenos através da contemplação dos elementos, como uma contemplação do prajna, quase. Desmembrar os fenômenos, o samsara, através da contemplação dos elementos. Como é que seria isso? Vendo como eles são constituídos pelos 5 elementos. Os fenômenos diante de nós são inseparáveis de nós, né? Então, nesse sentido, nós podemos ver os fenômenos como modulações desses 5 elementos. Né? Modulações no sentido mais intenso, menos intenso, qualidades desses 5 elementos. Né?
Mas a gente não poderia desmembrar, reconhecendo o que tem como é que é construído por fogo e água e terra. Eu acho que não dá para desmembrar. E os elementos, eles são insuficientes para dar conta, porque tem um aspecto cognitivo ainda, né? Mas se não tiver energia, não tem samsara. O aspecto cognitivo, ele é a aparência apenas. Essa aparência, ela se torna viva pelo sopro dos 5 elementos. Então, a gente, estabilizando os 5 elementos, nós congelamos samsara. O samsara perde a força. O karma perde a força sobre nós, se a gente estabiliza os 5 elementos. É super difícil lidar com os elementos do ponto de vista cognitivo. Lidar com o karma do ponto de vista cognitivo, né? Super difícil. No entanto, se nós estamos com a energia estabilizada, o karma não tem efeito. Não importa qual seja o karma. Então é superpoder. A base da ação de poder é a estabilidade da energia. A estabilidade da energia vai purificar a mente. Porque nós vamos perceber que as aparências, quando elas já surgem sem poder. Aí quando eu olho para elas, eu reconheço elas como elas são. Aí elas perdem o poder, elas ficam desnudas. Aí o samsara perde o acionamento kármico, desaparece. Essa é a base na sabedoria da causalidade. Nós vamos ter a ação de poder, que é o primeiro aspecto da ação, né? A ação de poder é não oscilar diante das aparências. Mas, por exemplo, quando nós estamos num ambiente perturbador, a gente tende a enrijecer para não oscilar, né? Aqui não é isso, aqui a gente estabiliza as energias. A gente não se debruça sobre o aspecto cognitivo. Aí o aspecto cognitivo surge como se fossem demônios que perdem a força. O aspecto cognitivo, ele precisa da modulação. Se ele não conseguir modular a energia, ele perde o sentido. Então, quando nós estabilizamos a energia não oscila. Aí não oscila, ainda que as visões apareçam, elas não têm força. Uma alternativa que nós usamos dentro da perspectiva da transmigração é transmigrar para uma outra bolha, de tal modo que as aparências, quando elas surgem, e nós olhamos para essa aparência a partir de outra bolha, a energia já não vem. A energia já não vem, os traumas cessam. Se a gente voltar para a bolha original e as aparências ressurgirem, a gente treme de novo. Esse é o processo do samsara. A gente não resolve, a gente salta a gente transmigra. Isso. Mas isso, aí quando tu olha por que isso acontece, é porque na outra bolha ou na outra paisagem, a energia já não se move daquele modo, né? Mas, por exemplo, quando nós vamos, a liberação do samsara, ela pode ser obtida diretamente, simplesmente estabilizando a energia. Aí o samsara não tem mais como mexer. Acho que o microfone está por... Lama, assim, eu tinha até feito uma anotação aqui de uma pergunta, né? Mas essa pergunta ela está dentro de um olho, né? Que apareceu. Qual a prática que, mesmo com a mente agitada, você atravessa para o silêncio?
Direto, assim. A mente está agitada, mas no silêncio. Eu acho que é isso que o senhor falou anteriormente, né? A gente está vendo o movimento, mas tem algo parado que Sim, vê. é isso. Aí você não se incomoda muito com aquilo ali. É. Porque, na verdade, aquela agitação da mente, ela é simplesmente... Aí eu vou lá no Pico do Junípero, onde o Guru Padmasambhava fala que é melhor não rotular. Não rotula. Não penetra no conteúdo ali, não rotula, não analisa. Então, aí eu coloquei aqui, olha assim, né? A mente agitada é apenas um rótulo, uma construção, então ela é vazia. Né? Deixa a mente agitada lá como ela é, mas tem algo que está parado que olha, né? É isso. Esse é algo que olha. Esse algo que olha está no quarto tempo. Ele não está no presente, passado e futuro. Ele está no quarto tempo. Isso é Dharmata. Não tem conteúdo interno. É o aspecto primordial, semelhante ao espaço. Esse é o olho da meditação que o Shagdu Tulku falou de 24 horas, assim? 24 horas, quando foi perguntado para ele. Boa noite, Lama. Pergunta bem básica, eu acredito que o senhor já falou isso alguma vez nas palestras do YouTube, mas para mim talvez não tenha ficado muito claro. Assim. Eu sou praticante do Zen e me confundo um pouco às vezes em alguns conceitos, né? Por exemplo, eu queria uma definição do que seria, por exemplo, em comparação o Zazen e Shamatha, se são a mesma prática, se não são, quais seriam as diferenças básicas entre elas? Seria isso? Eles não são a mesma prática. O Zazen é uma prática mais elevada, mais profunda. E o Shamatha seria alguma coisa para levar ao Zazen? Seriam etapas didáticas, digamos assim, de meditação para chegar lá? A gente não vai usar o Zazen propriamente. A gente vai usar um outro sistema. Parecido, né? Porque todo mundo para sentado do mesmo jeito. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É parecido. Mas como que funciona esse tipo de meditação? Como que funciona a Shamatha, assim? Porque o Zazen, a gente vira para a parede e contempla o movimento da mente. Tecnicamente, Shamatha seria isso também ou não? O Zazen é a prática fácil da iluminação. O Zazen é diretamente a prática da iluminação. E Shamatha é uma prática introdutória da estabilização da mente. Então, aquilo depois vai se desdobrando, né? Então, dentro de um caminho, Shamatha é o início. Depois surge o Prajnaparamita, surge Vipassana, né? Surge a compreensão das coisas. E no Zazen está tudo junto. Assim. Lama, então, só seguindo essa pergunta, quando no retiro do Ka Sensei, quando ele falava desse aspecto de sentar já a experiência da iluminação, ele estava falando do Zazen. Isso é a descrição do mestre Dogen, né? O fundador do Zen. Ele descreve desse modo. Para nós não é. A gente não... A gente senta no samsara. Mas quando a gente está começando no Zen, a gente não tem essa prática, né?
Mas o mestre Dogen, ele oferece aquilo, vamos dizer, quando a pessoa começa, o zazen é a prática da iluminação. No final, é a prática da iluminação. Né? Só que, assim, aquilo vai indo, né? Aquilo vai indo. O Tokuda-san diz que não tem uma gradação, não tem estágios, não tem riscos. É uma régua, mas não tem riscos. Então esse é um ponto. Aí tu senta, porque tu vai praticando a iluminação surge. Né? Mas tu não tem um apoio para saber como é que está indo aquilo. Aí Shamatha, ele tem um detalhamento. Aí tu começa por uma etapa, e tu está sabendo que está fazendo aquilo, aí tu faz uma outra etapa, cumpre aquela régua. Assim, né? Mas isso também não é tão simples assim. Aí no Zen, o processo, aí tem os koans, tem outras coisas, né? Tem o Dokuzan, tem a entrevista com os mestres, tem o trabalho, tem Samu, tem uma série de outras coisas que vão sendo utilizadas para balizar esse processo. Também tem uma linguagem específica. Tem o Shobogenzo, tem uma linguagem específica do mestre Dogen, né, que não é uma linguagem de instrução, mas é uma linguagem que produz uma transformação na mente. Assim, né? É um método específico. Né? Então o Zen não é apenas o Zazen. Vocês vão encontrar mestres que vão dizer o Zen é o Zazen, outros que vão dizer o Zen não é o Zazen. Assim. O próprio mestre Dogen, ele critica o Zazen, né? Ele traz o Zazen e também critica, porque é natural. Ele vai falar da grande mente, né? Aí, essa grande mente é a lucidez, né? Não sei onde é que anda o microfone. Boa noite. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é até que ponto a prática de manter objetivos na vida para gerar motivação, né? Ela estaria mais ligada à questão da manutenção da bolha, do samsara, ou do bodhisattva. E outra pergunta é quanto que o processo de cognição atrapalha na questão de energia? Bom, a questão da bolha do samsara, né? O que acontece é assim, seria melhor se a gente pudesse fazer uma transição rápida, né? Mas, de modo geral, a gente não consegue, né? Então, a gente está dentro de um âmbito limitado, a gente se sente uma identidade, a gente começa o caminho a partir disso, né? Então, eu acho extraordinário que surja um caminho gradual, assim, que nos permita, vamos dizer, no lugar onde a gente está, a gente começar a sentir que alguma coisa pode ser feita e a gente vai andando, assim. Então, eu acho extraordinário que surja um caminho desse tipo de Tirenzig, né? Então, aquilo está tudo misturado, o samsara está misturado no caminho. Mas a culpa não é do Dharma, nem do Buda. É que a gente vai começar a viagem no lugar onde a gente está. Nós estamos dentro do samsara, né? Então, os mestres, eles vão nos ajudar a sair com aquilo que a gente tem naquele lugar, porque nós não temos outra coisa para fazer. A gente só tem aquilo, né? Então a gente começa por ali mesmo. Então sai tudo um pouco misturado, né? A nossa motivação, ela não está perfeita, nossas ações não são perfeitas, mas a gente começa a se mover assim, né? Agora, o aspecto da cognição, ele perturba a energia se, por exemplo, quando nós olhamos as aparências da mente, nós começamos a raciocinar sobre o conteúdo das aparências, né? A gente perde a capacidade da lucidez, né? A gente perde isso. Para nós, o aspecto cognitivo seria simplesmente ver que a mente se agitou. E a gente se mantém nesse ponto, né? A gente mantém a estabilidade da mente, ela se agitou, a gente diz que é movimento. Mas esse movimento, a gente só denomina movimento porque nós estamos, então, dizendo isso a partir do lugar parado.
Então a gente começa, cria o lugar parado, porque tem um lugar parado, desse lugar parado, quando há um movimento eu digo, tem um movimento. Mas quando eu digo tem um movimento, eu estou de novo no lugar parado, né? Assim. Se a gente pula para dentro do movimento e começa a se mover, a gente não diz movimento. A gente começa a produzir a originação dependente, ou seja, de uma coisa a gente cria outra, de outra cria outra, e assim a gente segue, né? A gente começa a dar significado para as coisas. Como esse exemplo que muitas vezes eu uso do papagaio, que olha um galhozinho de eucalipto e vê um ninho, né? Isso é a origem dependente, isso é a mente do samsara. A gente olha para uma coisa e tem uma boa ideia, isso aqui eu uso para tal coisa, né? Agora, mais recentemente, às vezes eu vejo ninhos de pássaros com fios de plástico. Não sei se vocês já viram isso também. Já, né? Ou seja, como? Bem-te-vi. Isso é super interessante, né? Porque eles, originalmente, eles não têm essa afinidade com o plástico, né? Mas aí, num certo momento, a originação dependente olha para aquilo, isso aqui também serve para ninho. Né? Assim. As 8 consciências, elas estão nos 3 tempos. As 8 consciências estão nos 3 tempos. Aí quando ultrapassa a 8ª, daí você chega nesse ponto estável. Acho que a gente vai fazer dedicação, então. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lobe chosun, rin lunche, zalin sasun, drogyo chosun, wadan vidral do sungele cho. Esse tema é parecido com aula de pintura. A gente pode ouvir sobre os pincéis, sobre as cores, sobre as formas de produzir tudo. Se a gente não pegar o pincel e começar a experimentar, não vai adiantar. É uma coisa assim, né? Então essa é a razão pela qual, quando a gente entende isso, a gente pensa, eu vou perder tempo se não fizer a prática, né? Essa é a razão pela qual, num certo momento, a gente tem a sensação de que é necessário fazer retiros curtos, médios, longos, né? E essa é uma boa razão pela qual os sábios rurais eles surgem, né? Como aqui o Sukhavati, né? E uma boa razão para ter casas de retiro, né? Assim. Então uma comunidade é uma preciosidade, porque se nós estamos num ambiente onde as pessoas não entendem por que praticar, a gente fica sem apoio. Mas quando nós estamos num ambiente humano, né, uma terra pura, onde as pessoas entendem por que nós estamos fazendo prática e nos ajudam, sustentam o nosso samsara enquanto nós estamos na prática, isso é uma boa coisa, né? Isso é uma coisa crucial. Então o retiro ele não é definido apenas pelo local físico do retiro, ele é definido por um lugar social que entende o que nós estamos fazendo. É necessário construir esse tecido humano, social, essa rede que permite que então os retiros sejam feitos. Aí quando nós saímos do retiro, o retiro faz sentido para o conjunto de pessoas que também nos apoiou de algum modo.
Faz sentido para eles. Eles eventualmente vão entrar em retiro também. Eles vão entrar em retiro, é isso, é praticar, é aprender a fazer isso. Se a gente apenas ouvir sobre isso, não é o suficiente. E se a gente pratica, as coisas acontecem, as transformações ocorrem, a gente desenvolve as habilidades, né? Então é super necessário. Então eu acho maravilhoso que a gente tenha essas boas condições, né? Porque as boas condições, elas surgem por um tempo, depois elas cessam. Eu espero que durem por um longo tempo, né? Mas elas são construções dentro do samsara, né? Assim, o mosteiro que Guru Rinpoche construiu e abençoou virou local de tortura, abrigo de animais selvagens, caiu em decrepitude. Então é comovente, né? Se o palácio de Cherenzig, que é o Potala, né? O centro da mandala de Cherenzig, foi tomado pelos chineses, virou um museu. Aí virar um museu não é uma grande coisa, né? Podia ser simplesmente arrasado, né? Mas não tem razão para transformar em museu, uma vez que aquele lugar é um lugar totalmente elevado e a tradição está viva. Porque vai transformar em museu. É como pegar a Catedral de Curitiba e transformar em museu. Aquilo tem prática diária, prática semanal ali dentro, vai transformar em museu por quê? Aquilo está vivo, a tradição está viva. Então, tomar Potala, que é o centro, o palácio de Cherenzig, né, e transformar num museu, é uma coisa super limitada. Mas eu digo isso por quê? Porque Potala foi um local de peregrinação por séculos. Era o lugar mais sagrado, o lugar mais elevado. Então, quando um lugar elevado como esse, dentro de uma tradição viva, ele é atingido, significa que o samsara pode atingir, seja o que for, né? Ele atinge naturalmente o aspecto grosseiro, não atinge o aspecto sutil, mas atinge o aspecto grosseiro. Então, as facilidades que a gente tem sobre o ponto de vista grosseiro, elas também são transitórias. A gente precisa entender isso, né? Então é bom que a gente pratique. Assim. Era isso, Bruno, que eu tinha que dizer, que tu pediu, né? Então tá bom, queridos. Obrigado.